Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Continuando a aulinha sobre vetores, hoje falaremos sobre a segunda operação, a subtração de vetores. Considere se inscrever no canal, clica no sininho para ser notificado sobre os novos vídeos e ao final, se gostar, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vamos divulgar essa física. Caminhando então para a segunda operação de vetores, subtração de vetores. Professor, esta subtração ela pode aparecer com alguns outros nomes escondidos. Ela pode aparecer como diferença de vetores e também pode aparecer como sendo variação de vetores. Professor, peraí, não entendi. Diferença até vai, mas variação é porque variação para física é sempre final menos inicial. Se esta variação for uma variação vetorial, você terá que fazer a subtração. Ah, entendi agora o que o senhor quis dizer. Pois bem, caminhemos. Imagine que eu tenho esses dois vetores A e B, onde A é o vetor horizontal voltado à direita e B é um vetor inclinado para cima, formando entre eles um ângulo θ. Minha pergunta é qual a subtração desses vetores? Qual a diferença entre eles? Nós escreveríamos assim sua notação. A diferença dos vetores A menos o vetor B. Ah, compreendo, professor. Está naquele mesmo esquema da soma, né? Aquele esqueminha que eu não posso fazer a conta. Exatamente. Isso aqui é uma notação vetorial. Eu não posso usar desse jeito, não. Eu preciso dar uma modificada nessa brincadeira. Exato. Então lembremos-nos que isso aqui é apenas uma representação. Ah, entendi, professor. Não dá para usar para fazer conta não, né? Não, isso aqui não vai dar não. Mesmo porque a gente não sabe fazer a subtração. Mas eu vou te ensinar um truquezinho bastante interessante. Nós falamos na aula sobre vetores que eu posso usar o sinal de menos na frente do vetor desde que eu inverta o seu sentido. Então, olha a mágica que nós vamos fazer aqui. Ao invés de realizarmos uma subtração, como pedido, realizaremos uma soma. Professor, mas que mágica é essa? Veja, o vetor D é igual ao vetor A, agora que vem a mágica, ó, mais menos o vetor B. Professor, entendi, foi a nada. Você vai fazer a soma ou o senhor vai fazer a subtração? Eu vou fazer a soma, mas com o intuito da subtração. Eita, professor, que eu não entendi foi a nada. Lembre-se apenas disto, ó. O que significa esse sinal na frente do vetor? Nós não temos vetor negativo, tu bem se lembra. Esse menos significa apenas inversão do sentido do vetor. Ah, compreendo, professor. Então você vai, na verdade, somar o A com o inverso do B. Isso. Então eu vou copiar o A e vou somar ao inverso do B. Ah, entendi, professor. Tu copiou o vetor A. Exatamente. Agora a gente precisa somar ele com o inverso do B. Professor, mas como que eu vou fazer o inverso do B? Fácil. Veja bem. Ele ocupa 3 quadradinhos na horizontal e 5 na vertical. Eu preciso manter a mesma inclinação. Ah, professor, para manter a mesma direção, né? Exato. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para baixo, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para baixo. Eita, professor, que este aqui, isso, ó, este vetor tem a mesma direção deste, só que eu colocarei no sentido contrário. Este está apontando para cima, este apontará para baixo. Este é o vetor menos B. Ah, professor, tu foi sacana, hein? Você vai continuar fazendo soma, só que agora é uma subtração. Pois é o pulo do gato, né? Lembrando que soma tem que ter o início de um no final do outro. Ah, compreendo, professor. E a soma começava no começo do primeiro e terminava no final do último. Exatamente. Eis aqui o nosso vetor diferença. Este é o vetor D. Professor, mas peraí, fala aí para mim. Então é o vetor A mais menos o vetor B? Exato. Mas mais vezes menos dá menos. Então eu posso dizer que realizar D
A menos B é a mesma coisa que realizar D igual a mais menos B. Professor, entendi. Só que agora tem um detalhe importante que eu preciso que você se atente. Na soma, a propriedade comutativa era válida. Aqui não é não. Ah, não, professor? Não. Sabe por quê? Veja, eu vou tentar fazer o contrário. Eu vou inverter o A. Então eu vou copiar o A do jeitinho que ele está, também horizontal, só que agora eu desenharei no sentido contrário. Esse seria o nosso menos... Ah, entendi, professor. E agora? E agora que se eu copiar o vetor B, veja bem, o B são 3 quadradinhos para o lado, 5 quadradinhos para baixo. Olha o vetor B aqui. Ah, compreendi, professor. Mas aí, veja bem, isso aqui está somando, certo? No começo do primeiro até o final do último, nós temos o vetor soma. Ah, compreendi, professor. Professor, então me diga qual é o resultado disso. Veja, este vetor tem a mesma direção deste, só que sentido contrário. Esse cidadão é o menos D, é o vetor D com o sentido contrário. Ah, compreendi. Então façamos uma observação. O vetor A menos o vetor B é diferente do vetor B menos o vetor A. Ah, compreendi, professor. Porque veja, o vetor A menos o vetor B é igual... Vamos colocar um sinal de menos aqui na frente? Para continuar sendo positivo, eu tenho que deixar menos A, certo? E para ficar um sinal de menos, aqui dentro tem que ficar mais o vetor B. Ah, compreendi, professor, porque aí menos com menos vai dar mais e menos com mais vai dar menos. Isso. Então o senhor continua escrevendo a mesma coisa, sim. Professor, ainda dá para organizar esse parênteses, né? E isso, eu posso colocar assim, ó. O vetor A menos o vetor B é igual a menos o vetor B menos o vetor A. Ah, compreendi. Então, o que significa isso, professor? Significa que este é o oposto deste. Por isso que um era D, o outro era menos D. Ah, compreendi, professor. Deu o inverso porque eu inverti na hora de fazer. Exatamente. Você não pode inverter. Tem que inverter o segundo, porque é ele que está com o sinal de menos, ok? Muito que bem então, meus amores. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.